Fala galera, aqui é o João. Bom, nesse vídeo eu gostaria de fazer ele de uma forma rápida e levando em consideração tudo que eu já vivi, tudo que os meus colegas conversam comigo na faculdade falam, né? E levando em consideração também eh, todos os cursos que eu assinei e tudo mais para estar fazendo medicina hoje, para estar entendendo mais sobre estudos. Eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês que é relacionado a simulados e lógico com essa ideia aqui, estude para nunca mais errar, a partir do erro, né? Então, meu nome é João Pedro, sou enfermeiro, sou professor. Eu era professor da Secretaria de Educação aqui do DF, mas precisei sair para estudar medicina. Mas agora eu sou professor particular e eu sou estudante de medicina da ESCS, né? Como eu falei, sou enfermeiro da ESCS também. E, bom, é isso. Vamos falar sobre simulados aqui, que é muito importante. Então, eu pontuei aqui dentro dessa primeira parte da apresentação os cuidados ao fazer simulados. Eu coloquei que o primeiro tópico é entender como uma preparação para a prova. Então, você fazer os simulados é uma preparação para a prova, assim como você tem que fazer questões, flashcards ali, as revisões, e assistir as videoaulas ou ler PDFs. Os simulados ele está dentro desse contexto também, que é exatamente a prova, né? Uma preparação para a prova ali. E eu coloquei nesse contexto também, justamente por ser um período, esse período de simulados, em que a gente realmente consegue visualizar a gente fazendo a prova, né? Então é realmente uma preparação para a prova justamente pelo fato de a gente se imaginar fazendo a prova. Então você tem que se visualizar, muitas vezes escrevendo seu nome no gabarito. É uma parada que me dava até um pouco de ansiedade, assim, pô, imagina errar o nome no gabarito e tudo mais. E daí toda vez que eu ia fazer simulados, eu me preparava assim, nesse sentido, em escrever meu nome direitinho no gabarito ali. Escrever bem minha assinatura, passando as respostas corretas. Pô, eu sentado ali com a minha caneta na mão, pontuando todos os meus pontos dos projetos de texto. Então, é nesse sentido que eu coloquei esse cuidado aqui. Entender que é uma preparação para a prova no sentido da visualização do dia da prova. Eu coloquei aqui o momento em que teoricamente você fará de tudo para acertar, justamente porque nos simulados você tem que fazer de tudo para acertar aquela questão. Muitas vezes em algumas listas de questões a gente acaba por deixar uma questão que é muito difícil, algo assim, porque a gente sabe que a gente vai ver o gabarito, vai ver como é que faz depois, mas no simulado não pode ser assim. No simulado realmente você tem que tentar fazer a questão ali, independente se é um conteúdo que você já viu, se é um conteúdo que você domina ou não, você vai fazer a questão porque você está buscando acertar ao máximo. E isso deve ser cultivado ainda mais nos simulados, né? Você deve ter um local separado, no sentido de ter um tempo bem cronometrado para você fazer aquela prova, sem você ser interrompido nem nada. Não necessariamente tem que ser um local silencioso, né? Eu vou falar disso posteriormente. Mas aqui você tem que utilizar provas anteriores ou simulados de cursinho, né? SAS, Bernoulli, poliedro, evolucional. E aqui um ponto interessante é não refazer, justamente porque você tem que lidar com a novidade ali de ver questões novas, que o Enem vai ser feito só de questões novas, né? É, né, por exemplo, ano passado caiu uma questão que já tinha caído anos anteriores, enfim, mas esse não é o caso, são questões novas que você tem que lidar ali sempre. E daí, se você fica refazendo provas, você meio que vicia o seu resultado, né? Porque você já tinha visto aquelas questões, já sabe como é que faz e tudo mais, e isso não é interessante. Por isso que fazer simulados de cursinho é muito bom, porque muitas vezes as pessoas já fizeram várias provas anteriores, mas os simulados são sempre novos, né? Então, isso é um ponto muito importante. Principalmente simulados do SAS, eles são muito bons, assim, eu fiz muitos. Né? Entender que é um momento de desafio, então é um momento que você tem para se desafiar. Se você faz a prova em 2 horas e meia no Enem, você tem que nos seus simulados treinar a fazer a prova em 1 hora e meia, com uma hora a menos. Isso é um momento de desafio. Se desafiar muitas vezes em fazer em um local barulhento, é uma forma de desafio para treinar seu foco. Se você faz a prova em menos tempo do que o dia da prova, você já se prepara caso aconteça algum imprevisto. Você treina o seu foco, você treina a sua agilidade em resolver as questões, em fazer cálculos, né? E a preparação para o dia eu meio que repeti o que está aqui, mas é exatamente isso, de você treinar até o tempo que você vai ficar sentado, quanto você vai beber de água no dia, o que você vai comer, né? O que você vai comer antes, o que você vai comer durante a prova. Isso tudo deve ser levado em consideração durante os simulados, ok? Consolidar a estratégia de prova. Os simulados eles estão intimamente ligados à estratégia de prova, porque não é no dia do Enem
que você vai treinar uma estratégia de prova, entendeu? Que você vai, ah não, eu vi que esse aqui é importante, eu vou fazer. Não, você vai fazer isso durante os simulados, vai aperfeiçoar essa estratégia de prova durante os simulados, e aí sim, no dia da prova do Enem, você vai colocar aquela estratégia de prova em ação. Né? Nesse sentido que vem essa estratégia de prova aqui. E aí compreender que é uma batalha e não uma guerra. Por que eu coloquei essa analogia aqui? Porque muitas vezes as pessoas, inclusive eu, muitas vezes eu já fiz simulados assim e eu ficava com a ideia de que, poxa, se o Enem fosse hoje e esse simulado fosse minha prova, eu não teria passado. E daí isso dá uma perspectiva muito ansiogênica acerca dos simulados e acerca dessa parte da preparação, né? Mas você tem que entender que isso não vai determinar se você vai passar ou não. E que isso, na verdade, tem que te ajudar. Os simulados eles têm que te ajudar. E se a partir do momento eles se tornam algo ruim para você, independente se você visualiza a prova antes, se você treina isso, porque eu quando visualizava, eu fazendo a prova e tudo mais, os simulados e mais eles me deixavam mais calmo do que necessariamente ansioso pro dia da prova, né? Mas enfim, você tem que entender que não é o simulado que vai determinar se você vai passar ou não, entendeu? Ele é apenas uma batalha ali. Mas a guerra, que é o dia da prova, que é quando tudo realmente importa, é isso que vai fazer diferença, entendeu? E, bom, tomem cuidado aí com simulados, porque muitas pessoas ficam muito ansiosas fazendo simulados e tudo mais, mas eles são extremamente importantes. Então, se você conseguir entender que ele não vai determinar se você vai passar ou não, mas sim ele pode te ajudar a passar, é, se você entender isso, melhor, sabe? Muitas pessoas elas vão muito mal no simulado assim, e no dia da prova vai super bem, porque, pô, no dia da prova tá iluminado, tá treinado, tá focado, consolidou a estratégia de prova e tudo mais, e vai melhor no dia da prova. E os simulados, alguns simulados de cursinho, tende a pegar um pouco mais pesado do que o próprio Enem. Mas assim também tem pessoas que estão do outro lado, né? Pessoas que vão muito bem no simulado, fazem tudo ali e tudo mais, mas no dia da prova não vão bem, né? Então tem que focar realmente na guerra, né? No dia da prova, assim, e entender que os simulados eles são só um treinamento, tá bom? Então, como corrigir os simulados? Aqui eu já tinha riscado um pouco, né? Mas os simulados eu separei aqui dentro dos níveis, porque de acordo com os níveis, a gente vai determinar como é que vai ser corrigido e como é que você vai lidar com os erros para nunca mais errar, né? Então eu separei o nível iniciante aqui, aquela pessoa que tem menos de 120 acertos na prova. Não é aquela pessoa que já está estudando há 2, 3 anos ou está no primeiro ano de estudo, não. É aquela pessoa que fez menos de 120 acertos. Então é uma pessoa que tem muitos erros ainda. É uma pessoa que por exemplo, se ela fez 110 acertos, ela tem 70 erros na prova. São muitas coisas a serem corrigidas, muitas lacunas, muita falta de conteúdo, né? Então ela tem uma baixa carga teórica, tem pouca prática de questão para fazer 120 acertos, ou até menos que isso, né? Menos 120. E ela tem uma baixa estratégia de prova. Não tem como uma pessoa ter uma boa estratégia de prova, mas assim, ela erra muita coisa, ela não sabe o que ela está lendo ali e tudo mais, ou algo nesse sentido, entendeu? Então, essa pessoa nível iniciante, como é que ela pode nunca mais errar na prova, né? Dentro dessa ideia? Ela deve cuidar muito, muito, muito da carga teórica dela. Então, é aquela pessoa que nesses 4 meses faltando aqui para o Enem, ela deve cuidar muito da carga teórica dela e muito da prática de questão. Tanto que essa parte dos simulados aqui, para a pessoa nível iniciante, deve ficar até mais espaçados mesmo. Uma vez por semana ali no máximo, ou uma vez a cada 15 dias, justamente porque ela tem muita coisa a ser corrigida, muita coisa para ver ainda dentro dos conteúdos. E uma pessoa que ela tem uma boa carga teórica, uma boa prática de questão, ela consegue fazer uma boa prova no sentido de ficar acima de 120 pontos, né? Então, ela tem que cuidar disso aqui. Tem que cuidar muito e depois pensa em estratégia de prova, depois pensa em como vai fazer a prova ali, por onde vai começar e tudo mais. Antes ela tem a carga teórica, antes ela tem a prática de questão ali com a linguagem do Enem e tudo mais, para depois ela pensar em como ela vai fazer a prova e tudo mais, né? Porque pensem comigo, uma pessoa que ela tem todas as fórmulas ali memorizadas, ela tem uma boa carga teórica, ela conhece todos os conteúdos, ela tem uma boa prática de questão, de muita prática mesmo, assim. Ela, independente de onde ela vai começar a prova ou não, ela vai sair bem, no sentido de ter uma quantidade de acertos maior, entendeu? De 120. Porque uma pessoa que ela tem a quantidade de acertos maior que 120, ela já vai estar para o nível intermediário. Então eu coloquei aqui o nível intermediário, uma pessoa que está entre
120 e entre 120 e 145 acertos. Isso baseado no último Enem ou no último simulado, né? Baseado no último Enem, assim, como a gente já está 4 meses do próximo Enem, o último Enem já não vale tanto porque você deve ter se preparado ao longo do ano, então você já é um novo estudante. Então o último Enem já não vale tanto assim. Mas o último simulado, né? Então eu já tenho uma quantidade considerável de erros, né? Então se uma pessoa tem 130 acertos, eu considero a pessoa no nível intermediário, mas ainda assim ela tem 50 erros, 50 questões erradas, é muita coisa, mas é uma quantidade de questões erradas menor que do nível iniciante. Então ela já espera que uma pessoa tenha uma boa carga teórica, ela já consiga entender ali o geral dos conteúdos, falta um ou outro conteúdo para ela ver, ela já tem uma boa prática de questão, então é aquela pessoa que já entende a linguagem da prova do Enem, já entende ele, as questões modelo, né, e tudo mais, e ela tem uma estratégia de prova a ser aperfeiçoada. Porque muitas vezes uma pessoa que está, por exemplo, chegando perto aqui tá nos 140 acertos e tudo mais, ela já tem uma boa carga teórica, tem uma boa prática de questão, ela já faz boas revisões, mas se ela consegue ajustar a estratégia de prova dela, no sentido de ter um maior rendimento com aquilo que ela tem de carga teórica e prática de questão, ela consegue avançar desses 145 acertos e muitas vezes já consegue até ser aprovado. Então não é incomum que pessoas no nível intermediário, no último Enem, né, baseado no último Enem, nos simulados, com uma boa estratégia de prova, seja aprovada, né? Eu tenho alguns colegas, mesmo que na lista de espera lá, o que importa é ser aprovado, né? Então, não é incomum que pessoas nesse nível aqui intermediário com uma boa estratégia de prova sejam aprovadas, né? Justamente, e daí como nunca mais errar, né? Então, a partir da quantidade considerável de erros aqui nos simulados, deve ser direcionado para a carga teórica. Então, por exemplo, se a pessoa errou alguma coisa sobre eletrodinâmica, ela deve direcionar a carga teórica dela, o estudo teórico dela para eletrodinâmica, no sentido de revisar todos os pontos ali da eletrodinâmica e já até aprofundar mais um pouco, praticar questões sobre eletrodinâmica no sentido mais geral mesmo, de pegar ali o geral da eletrodinâmica e reforçar aquele ponto, e precisa treinar muito a estratégia de prova. Então, se o nível iniciante ele fazia prova a cada 15 dias, a cada uma vez por semana, o nível intermediário ele tem que fazer no mínimo uma vez por semana, né? Então é aquela pessoa que vai lidar com muita carga teórica, porque vai ter que estudar igual, vai ter que fazer revisão igual, vai ter que fazer muita questão, vai ter que fazer os simulados semanalmente, assim, religiosamente, semanalmente, né? Tem que fazer e deve levar em consideração os erros dela, né, que é uma quantidade boa, e que deve direcionar os estudos dela no sentido teórico e prático, tá bom? Então é uma pessoa que ela tem que treinar a estratégia de prova e é a pessoa que eu acho assim que ela que tem mais que fazer uma quantidade variada de coisas. É a pessoa do nível intermediário, porque ao mesmo tempo que ela tem que fazer muita prova, ela tem que ainda assim treinar a questão, ainda assim tem que revisar a teoria, treinar a teoria, né? E levar em consideração os erros dela, né? Então, essa pessoa aqui do nível intermediário. E daí, a gente tem a pessoa que, eu já tinha arriscado aqui um pouco, que eu estava gravando e tal, é uma pessoa do nível avançado, que é uma pessoa que está acima dos 145 acertos, né? Coloquei aqui, é uma pessoa que está acima dos 145 acertos, que é aquela pessoa que ela tem uma quantidade menor de erros. Então, por exemplo, se ela já está com 150 acertos, ela tem 30 erros, uma quantidade bem menor que o nível iniciante. Ela já tem uma ótima carga teórica, então é aquela pessoa que já consegue ter uma visão geral sobre todos os conteúdos, lembra os principais pontos, os principais conceitos de todos os conteúdos, ela tem muita prática de questão e ela tem uma boa estratégia de prova. Essa pessoa aqui, como é que ela deve reagir com relação aos simulados? Ela deve aumentar ainda mais a prática de prova delas. Justamente porque, pelo fato dela ter uma boa estratégia de prova, ela erra menos, logo ela tem que corrigir menos, e logo ela pode fazer mais provas, então ela pode treinar ainda mais os simulados. E daí os erros dela, como é que ela deve lidar com os erros dela? Ela deve lidar com os erros dela na forma de aprofundar ainda mais ali. Então, se ela erra alguma coisa sobre eletromagnetismo, que cobrou uma forma específica, ela deve estudar aquele erro, no sentido até de refazer a questão várias vezes, para aquilo nunca mais sair da cabeça dela. E uma pessoa que está no nível avançado, ela revisa bastante, ela pratica bastante, e ela usa os erros dela nos simulados, que são menores, justamente para aprofundar ainda mais a carga teórica e lapidar ainda mais a prática de questão dela. E daí eu até tinha rabiscado aqui antes, né, que uma pessoa no nível avançado, ela tende a fazer esse método AB,
que é um método assim de treinar o dia de prova em um dia, fazer simulado em um dia, e no outro dia já corrigir, já deixar para corrigir as lacunas, deixar para estudar ali a carga teórica, fazer algumas questões relacionadas aos conteúdos que ela errou nesse dia aqui de prova, né? E fazendo isso, A, B, A, B, A, B, até o dia da prova. Esse aqui é o nível em que a pessoa mais vai fazer prova, mais vai fazer questão, né? E mais vai revisar também. Justamente porque ela já tem todos esses pontos aqui cuidados, né? Diferentemente de uma pessoa que está no nível iniciante, que ela tem que estudar e fazer muitas questões, ao invés de fazer, por exemplo, simulados ou provas, entendeu? Então, o intermediário é aquele que vai mais vai fazer tudo. Ele vai ter que fazer prova, vai ter que estudar muito, vai ter que praticar muita questão e vai ter que cuidar dos erros dele também, direcionar os erros dele ali para os estudos, né? Então, é nesse sentido que eu queria trazer esse vídeo de hoje. Bom, se você consegue se identificar aqui dentro de algum desses níveis e consegue agir de acordo com aquilo que você precisa, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais conteudista, por assim dizer, e com um formato diferente aqui, né? Utilizando esses slides, mas espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá bom? Me segue no Instagram. Se faltou alguma coisa, se faltou alguma consideração, se você discorda de alguma coisa, você pode comentar aqui embaixo, que eu respondo todos, né? A gente vai discutindo sobre esses pontos. Se vocês quiserem algumas dicas, também podem deixar aí nos comentários que eu respondo. E me segue lá no Instagram, onde eu compartilho um pouco da minha trajetória, não só como estudante, mas como dentro das outras áreas da minha vida aí, tá bom? Então é isso, galera. Muito sucesso para vocês e espero vocês no próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Deixa eu só, que eu sempre fico confuso com isso aqui. Deixa eu... É isso, pessoal.